Fala, meus futuros cadetes do ar. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a primeira aula da playlist rumo a EPICAR. Nesta aula, eu estarei iniciando a correção da prova de 2022. Estarei corrigindo das questões 33 a 37, beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa primeira aula, tá? Correção da prova A, então. A questão 33, ela estava dizendo o seguinte: um aluno, ao finalizar a etapa inicial da formação básica, mais conhecida como ensino fundamental, pode levar consigo para o ensino médio o entendimento equivocado de alguns conceitos matemáticos. Na proposição abaixo, encontram-se algumas afirmações frequentemente enunciadas em sala de aula. Analise e classifique corretamente cada uma quanto a ser verdadeira ou falsa, de acordo com os conceitos matemáticos válidos. Então, a primeira aqui, a raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Tá? A raiz quadrada de 16, ela não é mais ou menos 4, tá? Porque é a raiz quadrada de um número natural. Então, a resposta tem que ser um número natural. A resposta é 4 mais 4, raiz quadrada de um número natural. Isso aqui não é uma equação. Então, aqui está dizendo mais ou menos falso. Bem, na teoria dos conjuntos, o símbolo. Então, dentro das chaves, o símbolo, tá? Tem um símbolo aqui, é usado para representar conjunto vazio. Falso também. Por quê? Para representar conjunto vazio, ou eu represento com a chave, sem nada dentro, ou utilizando o zero cortado. É dessa forma que eu represento o conjunto vazio, tá? Ou de uma ou da outra. É errado colocar o símbolo vazio dentro da chave. Então, falsa. Terceira, escrever x pertence a R, tal que x maior ou igual a 1, menor que 4, é o mesmo que escrever 1, 2, 3. Também é falsa. Por quê? Gente, preste bem atenção aqui. X pertence aos reais. Então, são todos os números reais, maior ou igual a 1, menor ou igual a 4. Isto me dá um intervalo numérico, que vai de 1, todos os números reais de 1, até próximo de 4. Então, seria o 1, 1,1, 1,01, tá? Até 3,99999. E aqui só está dando como resposta 1, 2, 3. Se fosse x pertence aos naturais ou x pertence aos inteiros, aí estaria correto. Tudo bem? Próxima, tá? A próxima está dizendo o seguinte, olha. Raiz quadrada de menos 25 é um número que não existe, tá? Olha, este número, ele não vai existir, tá? Se for dentro do campo dos números reais. Mas aqui não está dizendo dentro de que campo é. Porque a raiz quadrada de menos 25, ela tem valor dentro do campo dos números complexos. É um conjunto que não é estudado no ensino fundamental. Tá? Né? Então, como essa prova é de nível fundamental, mas o aluno, quando o professor comenta sobre essas raízes quadradas de números negativos, ele deveria estar comentando que ela não existe dentro do campo dos reais. Agora, ela existiria dentro do campo dos complexos. Como aqui não fala dentro de que conjunto é, tá? Então, existiria este valor dentro do campo dos números complexos ou imaginário. Aqui está dizendo que não existe, então eu consideraria aqui como falso. Tá? A última. Se
x ao quadrado menos 4 é igual a zero, então x igual a mais ou menos 2. Observa bem, tá? Aqui eu estou com uma equação. Se o x for 2, vai satisfazer a igualdade, porque 2 ao quadrado menos 4 vai dar zero, porque 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4 dá zero. Se for menos 2, coloca o menos 2 dentro do parênteses. Menos 2 ao quadrado, menos 4. Dá. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 dá zero. Então, os dois valores aqui satisfazem a igualdade. Tá? Aqui não é uma raiz, né? Eu estou com uma igualdade, eu estou com uma equação. Tudo bem? Então, essa seria a verdadeira, tá? Resposta, então, seria a alternativa A. Uma é verdadeira e 4 são falsas. Beleza, galera? Então, tá aí a solução da questão 33. Vamos lá para a questão 34. A questão 34 está dizendo o seguinte. Na fazenda, faz de conta, 25% dos equinos pensam ser bovinos. E 30% dos bovinos pensam ser equinos. O restante de equinos e bovinos pensam ser realmente o que são. O dono da fazenda decidiu então chamar um psicólogo veterinário que resolveu testar todos os equinos e bovinos. Ao final da testagem, o veterinário concluiu que 50% do total de animais pensavam ser equinos. A porcentagem de animais testados pelo veterinário que eram realmente bovinos é aproximadamente igual a... Então, eu quero saber a porcentagem dos que pensavam ser realmente bovinos. Gente, vamos começar a esquematizar esse nosso problema aqui. Porque ele, além de envolver porcentagem, tá? Nós vamos estar equacionando ele aqui, ó. Então, olha, os equinos, vamos lá. Dos equinos, 25% deles, tá? Então, 25% dos equinos pensam, então 25% de E, eu vou chamar os equinos de E, tá? 25% de E pensam ser bovinos. Então, PB que pensam ser bovinos. Então, sobrou 75% dos equinos. Os equinos eu estou indicando por E, tá? Pensam ser equinos mesmo. Ok? Bem, vamos lá para outra informação. 30% dos bovinos pensam ser equinos. Então, vamos aqui, os bovinos. Eu vou indicar por B os bovinos, tá? 30% dos bovinos, então 30% de B, pensam ser equinos, que é o que está dizendo. Então, 70% de B, 70% dos bovinos, pensam ser bovinos mesmo, tá? Então, PB pensam ser bovinos, ok? Então, isso aqui que está dizendo. Bem, ao final, olha outra informação importante aqui. Ao final da testagem, o veterinário concluiu que 50% do total de animais pensavam ser equinos, tá? Então, o que seria o total de animais? Então, o total de animais, ok? Eu vou indicar aqui, então, olha, como total é a quantidade de equinos mais a quantidade de bovinos, E mais B. Então, olha, 50% do total, então 50% de E mais B, tá? Pensam ser equinos. Né? Ela concluiu que os animais pensavam ser equinos.
Então, olha, 50% de E mais B, eu vou igualar a quantidade de animais que pensam ser equíneos, tá? Eu tenho aqui 75% de E e tenho 30% de B que pensam ser equíneos. Então, eu vou igualar 75% de E mais 30% de B, que são os que pensam ser equíneos. Ok? Tá? Olha, como o exercício está pedindo a porcentagem dos bovinos, então nessa igualdade eu vou tirar os equíneos em função, tá, dos bovinos. Tudo bem? Aqui à esquerda eu vou distribuir 50%. Então vai ficar 50% de E mais 50% de B igual a 75% de E mais 30% de B, tá? Então eu vou tirar os equíneos em função dos bovinos. Por que eu vou fazer isso? Porque estava querendo a porcentagem dos bovinos. Mais 75% de E está à esquerda, está à direita da igualdade, passo para a esquerda subtraindo 50%. Então aqui vai me dar 25 menos 25% menos 25% de E. Igual menos mais 50% de B. Está somando à esquerda, passo para a direita da igualdade, subtraindo 30%. Então vai ficar menos 20% de B, tá? Multiplico por menos 1. Então eu vou tirar aqui 25% de E igual a 20% de B. Passo 25% que está multiplicando, dividindo, aí eu vou tirar os equíneos em função dos bovinos. Então, E será igual a 20% de B sobre 25%. Bem, ao simplificar o 20 e o 25 por 5, então divido 20 por 5, 25 por 5 vai me dar 4/5 de B. Então, E é igual a 4/5 de B. Ah, mas professor, e a porcentagem? Opa, simplifiquei porcentagem com porcentagem. Eliminou a porcentagem, certo? Agora, o que o exercício está pedindo? O exercício aqui está pedindo a porcentagem de animais testados pelo veterinário que eram realmente bovinos. Como é que eu calculo a porcentagem dos que pensam que são, né, lá, a porcentagem dos animais que eram realmente bovinos? Eu pego, para calcular essa porcentagem, eu pego a quantidade de bovinos, que é B, eu estou indicando por B, divido pelo total de animais. O total de animais é E mais B. Aí eu tenho a porcentagem dos que são bovinos. Eu pego a quantidade de bovinos, divido pela quantidade total. A quantidade total é E mais B. No lugar do E, eu vou trocar por 4/5 de B, tá? Então aqui vai me dar B sobre, no lugar do E, eu troco por 4/5 de B, mais B. Tiro o mínimo no denominador, então vai dar 9/5, vai ficar B sobre 9/5 de B, tá? Na divisão de frações, mantenho a do numerador, multiplico pelo inverso do denominador.
Então, vai ficar 5 sobre 9b. Simplifico b com b. Vou dividir aqui o 5 por 9. Vamos usar aqui duas casas depois da vírgula, tá? Vai me dar 0,55. Como eu quero o valor em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Ok? Então, ao multiplicar aqui por 100, vai me dar 55%. Resposta alternativa B de bom, B de bola. Ok? Gente, olha, era uma questão que, além de envolver porcentagem, nós tivemos que equacioná-la. Tudo bem? Vamos lá, próxima questão, questão 35. Questão 35. As letras E, P, C, A e R representadas na reta a seguir simbolizam números reais. Tá? Então, está aqui a posição da letra E, P, C, A e R, representada nas retas. Em cada uma das retas, o intervalo entre dois números inteiros consecutivos foi dividido em partes iguais. O produto dos números E, P, C, A e R, tá? Né? Que juntando essas letras vai dar a palavra epicar. Gente, olha, vamos lá para a primeira reta. Observa que entre menos 1 e menos 2, tá? Esse espaço aqui foi dividido em 6 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o E está bem na metade dessas partes aqui, ó. Tem 3 partes para a direita, 3 partes para a esquerda, ó. Está bem na metade entre quem? Entre menos 1 e menos 2. Então, ele representa para a gente menos 1,5. Ou a fração, né? Então, o E já dá para a gente ver aqui, ó. Menos 1,5. Que é a fração menos 3 meios, né? Tudo bem? Vamos lá para o P. Olha, observa que o P também está bem fácil da gente ver. Entre 3 e 4, tá? Esse intervalo foi dividido em 3 partes iguais. E o P está pegando uma dessas partes aqui. Então, eu tenho 3 mais 1/3, olha, porque o total aqui, de 1 até 4, é 1. Então, esse 1 foi dividido em 3 partes iguais, né? Ele pega uma só dessas partes aqui, ó. Então, a letra P seria 3 mais 1/3, porque foi o 1 dividido em 3 partes. Aqui eu vou tirar o mínimo, né? Somar vai me dar 10/3. A letra C. Olha, o que eu vou observar agora na terceira reta? Né? Que de menos 2, menos 2 não, de 0,2 até 0,3, eu tenho 0,1. Este 0,1, galera, foi dividido em 7 partes, olha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, aqui eu vou observar que foi dividido em 7 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha, o C, vamos ver a sua posição aqui na reta. Ele está à frente do 0,3. E vai pegar quantas partes aqui, ó? De 0,1. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, ele está pegando aqui, ó, 4 partes do 0,1, que foi dividido em 7 partes iguais, tá? Então, ele vai pegar 4/7 de 0,1. Então, seria o 0,3
mais 4 sétimos, porque 4 partes de quanto? De 0,1. Só que nós vamos ter que jogar tudo para a fração e somar. Olha, que vai me dar a fração 3 décimos mais 4 sétimos, que vai multiplicar 1 décimo. Então, eu vou ter 3 décimos mais 4 sobre 70, né? Multiplico o numerador com o numerador, somando e simplificando aí, tá? Essa fração, nós vamos encontrar o seguinte resultado. 25 sobre 70. Simplificou aí por 5 e por 5. 5 sobre 14. Esse é o valor do C. O A. Tá? Vamos aqui, ó. Posição do A. Quantas partes foram divididas aqui? Ó? Então, o que eu vou ter que prestar atenção aqui no valor do A aqui, na nossa quarta reta. Bem, o menos 6 quintos, se eu dividir, só para a gente ver quanto que é aquele espaço ali, ó. Dividindo menos 6 por 5, vai dar menos 1,2. Tá? Então, esse espaço aqui, de menos 1,2 a menos 1, estou falando no espaço, tá? É um espaço de 0,2. O espaço que foi dividido em 5 partes iguais. Tá? Não? Vamos observar que foi dividido aqui em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E o A pega 3 dessas partes aqui, ó. Tá? Então, ele vai pegar 3 quintos de 0,2. Então, vamos montar aqui, ó, a posição que ele está. Ele vai estar no menos 1. Aqui, A. Menos 1. Mais 3 quintos. Tá? Ele vai pegar 3 partes de menos, né? Ele vai estar à esquerda ali, tá? Menos 0,2. Então, nós vamos ter aqui menos 1. Vai ficar menos 3 quintos. O 0,2, gente, é a fração 2 sobre 10, que vai me dar 1 quinto. Tá? Então, vai ficar menos 1, menos 3 sobre 25. Vou tirar o mínimo, fazer as continhas, vai dar menos 28 sobre 25. É o valor do A. O R, o que eu vou observar aqui? O R está entre 0 e mais 1 sétimo. Ele está bem na metade aqui, ó. Tá? O que aconteceu? A distância entre 0 a 1 sétimo foi dividida em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está bem na metade. O espaço é 1,7. Então, o R seria a metade. O que é a metade? Dividir por 2. 1 sétimo dividido por 2. Mantenho a fração do numerador, multiplico pelo inverso do denominador. Então, o R vai me dar a fração 1 sobre 14 avos, tá? O exercício pede o produto desses valores e ver a posição que ele vai estar. Então, eu vou multiplicar o E por P, por C, por A, por R. Tá? Então, nós vamos fazer aqui a multiplicação. Menos 3 meios, que multiplica 10 terços, e multiplica 5 sobre 14 avos,
e multiplica menos 28 sobre 25 e multiplica 1 sobre 14. Bem, essa multiplicação ela vai dar positivo, porque menos e menos ali vai dar mais, tá? Aí multiplico o numerador com numerador, denominador com denominador, faço as simplificações necessárias, tá? Então, este produto aí vai me dar 1/7. Bem, 1/7 está entre que valores? O que eu vou também observar? Que 1/7, 1 dividido por 7, é maior que 1 dividido por 14 e é menor, tá? Que 5 dividido por 14. Correto? 1 sobre 14 é a letra R. E 5 sobre 14 é a letra C. Então, vai estar entre R e C. Resposta alternativa A de Amora. Tá? Então, tá aí a solução do nosso exercício 35, né? Analisar as divisões das partes ali, fazer operações com frações, números decimais. Era mais isso que o exercício estava cobrando. Questão 36, vamos lá. A questão 36 está dizendo o seguinte: no triângulo da figura abaixo, o ângulo EAP mede 80 graus. PR e EC são bissetrizes dos ângulos EPA, AEP, respectivamente. Então, está aqui a figura. A medida do ângulo alfa em graus é igual a... Bem, galera, olha. O ângulo AEP mede 80 graus. Então, ó, o vértice é em A, né? Vou marcar aqui na figura o ângulo AEP. O cruzamento das bissetrizes é o que nós chamamos do incentro do triângulo. Tá? Ponto de encontro das bissetrizes. Aproveitando, deixar aqui um abraço para os meus alunos do Colégio Objetivo Júlio Taubaté. Nós trabalhamos esse tipo de questão essa semana. Bem, ele quer saber a medida do ângulo alfa, tá? Olha, EC é bissetriz, então vai dividir o ângulo E em dois ângulos com medidas iguais. Eu vou chamar aqui de X e X. Eu não sei a medida. PR é bissetriz, então vai dividir lá o ângulo P em dois ângulos com medidas iguais, que eu vou chamar de Y e Y. Tá? Bem, do triângulo, vou pegar o triângulo menor ali, ó. Do triângulo EIP, nós vamos tirar a seguinte relação. O ângulo externo de um triângulo, a propriedade do ângulo externo de um triângulo. Então, o ângulo alfa é um ângulo externo do triângulo EIP. É igual à soma dos dois internos não adjacentes. Então, é igual à soma não adjacente, seria x e y. Então, o alfa é igual a x mais y. E do triângulo maior, do triângulo EAP, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, eu tenho o ângulo E, que é 2x, mais o ângulo P, que é 2y, mais o ângulo A, que é 80 graus. A soma tem que dar 180 graus. Eu vou passar o 80 subtraindo 180. Então, vai ficar 2x mais 2y igual a 100 graus. Correto? Ó, 2x mais 2y, eu posso tirar o 2 em evidência. Tirando o 2 em evidência, vai dar 2 vezes x mais y
igual a 100 graus. Bem, só que x mais y, olha aqui, da primeira equaçãozinha aqui, ó, x mais y representa alfa. Então vamos trocar aí. No lugar do x mais y, eu ponho alfa. 2α igual a 100. O 2 está multiplicando, passa dividindo, alfa igual a 50 graus. Beleza, Cleusa? Resposta alternativa D, de dado, tá? Então, um exercício aí, né, envolvendo geometria planas e falando sobre triângulos, tá? Tem aí uma playlist minha no meu canal, Geometria Plana, Conceitos Básicos, onde eu trabalho sobre esses tipos de exercícios e sobre essas propriedades de triângulos. Tudo bem? Vamos lá, questão 37. 37. Nas aulas de educação física de uma escola, todos os alunos devem escolher uma ou duas modalidades esportivas daquelas que são ofertadas. A escolha deve obedecer a 3 critérios. Primeiro critério, se o aluno desejar escolher um único esporte praticado coletivamente, então as modalidades ofertadas são futebol, basquete, vôlei ou handebol. Segundo critério, se o aluno deseja escolher um único esporte praticado individualmente, então agora é individual, então as modalidades ofertadas são natação, atletismo, xadrez e esgrima. Terceiro critério, se o aluno deseja escolher duas modalidades, uma coletiva e outra individual, então ele deve escolher somente entre as seguintes duplas de modalidade. O futebol tem que ser junto com a natação, o basquete com o atletismo, o vôlei com o xadrez ou o handebol com a esgrima. Se ele for escolher duas modalidades, tá? Uma individual e uma coletiva. Tem que ser entre essas aqui. Em 2022, as escolhas de todos os alunos da escola estão nas 3 tabelas a seguir. Então tá aqui, quantidade de alunos, escolheu futebol, basquete, vôlei, handebol. Quantidade de alunos que escolheu a modalidade individual foi natação, atletismo, xadrez e esgrima. Um esporte coletivo, um esporte individual. A quantidade, então, é a intersecção de futebol com natação, 10, basquete e atletismo, 6, vôlei e xadrez, 2, handebol e esgrima, 7. Se todos os 3 critérios de escolha forem obedecidos, então a porcentagem daqueles alunos que escolherem um único esporte praticado coletivamente, tá? Coletivamente, em relação ao total de alunos. Gente, olha, tem que tomar um cuidado aqui, tá? Que esse exercício, ele envolve a teoria dos conjuntos. Então, para ver a quantidade de alunos, eu não posso somar tudo aí, não. Porque tem alunos que fazem 2 esportes ao mesmo tempo, tá? Então, vamos aqui, ó, analisar primeiramente a coluna aqui do futebol, natação, futebol e natação. Olha, eu tenho aqui 10 alunos que praticam os 2 ao mesmo tempo, tá? Futebol são 24, eu tenho que tirar esses 10. Por quê? Porque ele já está lá dentro dos que praticam futebol. Seria aqui, olha, nós montarmos o diagrama. Vou fazer aqui o diagraminha para vocês entenderem melhor. Futebol, dentro do vermelho, natação, dentro do verde. Primeira coisa, eu vou pôr eu pratico os 2. Olha, eu tenho 10 aqui, ó, no meio. Futebol vai ser tudo dentro do círculo vermelho. Só que eu já tenho 10. Está falando que futebol são 24. Eu tenho que tirar esses 10. Então, só futebol aqui, 14. Natação, olha bem na tabela, são 28. Só que dentro aqui do círculo, eu já tenho 10. Então, tem que descontar esses 10 dos 28. Então, aqui eu vou ter 18. Tá? 18 alunos, natação.
Então, olha, a união dos alunos de futebol com natação, futebol e natação, U de união, vai me dar um total aqui, somando 14 com 10 com 18, vai me dar um total de 42 alunos. Tá? Aí eu tenho que analisar agora, porque tem os alunos que praticam basquete e atletismo. Então, basquete e atletismo, vamos lá, montando um diagraminha aqui. Basquete dentro do círculo vermelho, atletismo dentro do círculo verde. Opa, deixa eu arrumar esse círculo melhor. Então, ó, basquete e atletismo. Pratico os dois ao mesmo tempo, eu tenho 6. Basquete dentro do vermelho, atletismo dentro do verde. Agora eu tenho que vir descontando desses 6. Sempre que for montar o diagrama, não pode esquecer disso. Tá? Vamos lá buscar lá na tabela nossa aqui. Ó. Basquete são 16, então tudo dentro do círculo vermelho tem que dar 16. Só que eu já tenho 16 lá dentro, pessoal. Ó, 6 aqui dentro do basquete. Tem que dar 16. Então, só basquete é 10. Tá? Então, só basquete, 10. Atletismo, eu vou olhar aqui, são 10. Só que eu já tenho 6 aqui dentro. Então, só atletismo são 4. Tá? Só atletismo é 4. Então, a união de basquete com o atletismo, eu vou ter aqui um total de 20. A mesma coisa eu vou fazer com os outros, tá? Com o vôlei e o xadrez. Né? Vôlei e xadrez agora o próximo. Então, vôlei dentro do vermelho, xadrez dentro do verde. Vôlei, xadrez. Os que praticam os dois ao mesmo tempo são 2. Bem, o total de vôlei. Vamos voltar lá na tabela. Total que pratica aqui vôlei é 12, eu tenho que descontar de 2. Então, só vôlei vai ficar 10. Xadrez é 5, eu tenho que tirar 2. Só xadrez é 3, tá? Então, eu vou ter aqui 10 e 3. A união de vôlei com xadrez vai me dar 15. Vamos lá agora para handebol e esgrima. Handebol H. Esgrima aí. Pratico os dois ao mesmo tempo. São 7. Lá na tabela, o total de handebol é 10. Eu tenho que tirar esse 7 aqui, então só handebol é 3. O total de esgrima lá, acho que é 11, né? Deixa eu verificar. É 11. Aí eu vou tirar esse 7, que já está aqui, então só esgrima 4. Então, a união aí, quantidade de alunos que praticam handebol unido com esgrima, soma 3 com 7, 10, mais 4, 14. Então, aqui eu tenho o total de alunos. Tá? Então, o total, que é para poder calcular a porcentagem, eu vou somar o 42 com 20, com 15 e com 14. Tá? Então, vai me dar aqui 91 alunos. Está pedindo a probabilidade daqueles que praticam. Vamos lá, vamos ler aqui. Ó. A porcentagem daqueles alunos que escolheram um único esporte praticado coletivamente.
um único esporte praticado coletivamente, tá? Então, olha, esporte praticado coletivamente está aqui nessa nossa primeira tabela. Agora, você não pode esquecer que tem que estar tirando aqui, olha, praticado um esporte coletivamente é futebol. Vamos lá, eu vou lá nos diagramas, é melhor. O único esporte praticado coletivamente. Ó, eu tenho 14 aqui do futebol, mais os 10 do basquete, mais os 10 do vôlei e mais os 3 do handebol, tá? Que somando vai me dar 37, tá? Um único esporte praticado coletivamente, são 14 do futebol, mais 10 do basquete, mais 10 do vôlei, mais 3 do handebol. Vai dar 37. Então, a porcentagem deles em relação ao total, então P de porcentagem, 37 sobre 91, tá? Vai me dar aqui, usando duas casas depois da vírgula, 0,4065. Como eu quero o valor em porcentagem, eu vou multiplicar isso daqui por 100. Aí eu tenho a resposta em porcentagem. Vai dar 40,65%, tá? Então, um probleminha envolvendo teoria dos conjuntos. Também encontra aí playlists no meu canal sobre teoria dos conjuntos. Beleza, galera? Então tá aí, olha. Aqui eu tô encerrando essa nossa primeira aula, né? Dessa nossa playlist aí, rumo a EPICAR. Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos aí na aula, deixa nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tudo bem? Logo, logo eu estarei lançando a nossa segunda aula, aonde eu vou continuar a correção dessa nossa prova aí. Valeu, galera! Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!